Bem, alunos, vamos dar início a mais uma etapa de revisão para a nossa grande e esperada avaliação de Química. Dessa vez, eu vou utilizar com vocês uma ferramenta da plataforma Prezi para o nosso estudo, ok? Então vamos dar início à nossa aula. Nesta apresentação, elaborada pelo professor Heber Barbosa, iremos vivenciar o estudo do tema Estrutura Atômica Básica. Realmente é impossível negar essa abertura, é simplesmente emocionante. Mas, dando sequência, conforme o próprio título já falou, vamos estudar a estrutura do átomo numa linguagem bem básica, bem fundamental, ok? Então, em linhas gerais, nós sabemos que a estrutura atômica, depois dos experimentos de Rutherford, a estrutura atômica é vista com esse perfil. O átomo, ele tem um núcleo, esse núcleo ele é bem pequeno, e contém partículas positivas, que são os prótons, e partículas sem carga, que são os nêutrons. Lembrando que não foi Rutherford que descobriu esses nêutrons, não. Mas Rutherford propõe que o núcleo tenha prótons e outro tipo de massa, que no caso depois foram descobertos os nêutrons. A eletrosfera é uma região muito grande em torno do núcleo, que contém partículas negativas, que são os elétrons. Então, basicamente, podemos enxergar o átomo dessa forma. Bem, avançando no nosso estudo, você encontra aqui uma simbologia para o átomo, também uma simbologia de acordo com as ideias de Rutherford. Aqui nós temos o núcleo do átomo, essas partículas positivas aqui em amarelo, cores fantasia, são os prótons. Aqui nós temos os nêutrons. Você percebe que nesse desenho tem mais nêutrons que prótons. A maioria dos átomos são assim, não são todos, mas a maioria dos átomos tem mais nêutrons que prótons, porque esses nêutrons, perceba que eles, numa linguagem bem simples, eles mantêm um certo afastamento entre os prótons. Então esses nêutrons diminuem a possibilidade desses prótons exercerem repulsão, se afastarem. Então os nêutrons evitam que o núcleo venha a se desmanchar. Os nêutrons mantêm a estabilidade do núcleo. Observe também aqui a eletrosfera, contendo as partículas negativas, que são os elétrons. Também perceba que a quantidade de elétrons, 1, 2, 3 elétrons, é igual à quantidade de prótons, 1, 2, 3 prótons. Isso para manter a neutralidade do átomo, a neutralidade da matéria. Vamos avançar aqui no nosso estudo. Ok? A estrutura atômica é basicamente formada por duas regiões, um núcleo central e uma eletrosfera em sua periferia. O núcleo é extremamente pequeno, muito denso, por concentrar praticamente toda a massa do átomo, e constituído por dois tipos de partículas: os prótons positivos e os nêutrons, partículas sem carga, responsáveis por manter a estabilidade nuclear. A eletrosfera é a região periférica do átomo, chegando a ser cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior que o núcleo. A eletrosfera apresenta partículas negativas, que se movimentam ao redor do núcleo atômico. Bem, essa gravação que apareceu foi só para fazer um resumo daquilo que nós já havíamos falado. Vamos adiantar nossa revisão. Bem, dessa vez vamos começar a discutir alguns conceitos associados ao núcleo do átomo, ok? E dentre esses conceitos, o primeiro que nós vamos trabalhar é o conceito de número atômico, cujo símbolo é a letra Z. Então, o número atômico, nós veremos aqui, o número atômico, ele representa a quantidade de prótons presentes no núcleo do átomo. Número atômico, cujo símbolo é a letra Z. O texto bem simples mostra que corresponde ao número de prótons que há no núcleo. Esse aqui é um dos conceitos básicos que vamos trabalhar melhor daqui a alguns instantes.
Um outro conceito básico que vamos trabalhar é o conceito de número de massa. E você encontra aqui um texto onde o número de massa, cujo símbolo é a letra A, ele é a soma dos números de prótons e de nêutrons presentes no núcleo do átomo. Então, foram dois conceitos, número de massa e número atômico. Vamos avançar. Bem, para você entender melhor os conceitos de número atômico e número de massa, eu estou dando aqui em foco o núcleo de um átomo. A eletrosfera não aparece aqui, mas você sabe que o átomo tem um núcleo e eletrosfera. Dentro dessa imagem, você tem 3 prótons, está percebendo? Então, prótons são 3, número atômico 3, Z igual a 3. Algo bem simples. Avançando nosso comentário, observe agora que você tem 3 prótons, mas tem 4 nêutrons. Pode observar, 3 prótons, 4 nêutrons. E se você somar a quantidade de prótons e nêutrons, então teremos 7. Número de massa 7, A igual a 7. Então seria importante que você desse uma pausa nesse momento do vídeo para observar bem essa imagem, que o número de massa é o somatório entre o número de prótons e o número de nêutrons, ok? Mas vamos dar sequência. Façamos, então, um breve resumo acerca do que estudamos. O número atômico, simbolizado pela letra Z, corresponde à quantidade de prótons presentes no núcleo do átomo. O número de massa, simbolizado por A, corresponde à soma das quantidades de prótons e de nêutrons contidos no núcleo do átomo. Essas gravações são legais. É só um resumo. Bem, avançando, vamos ver a continuidade do nosso assunto, ok? Agora vamos falar sobre simbologia. De que maneira vamos simbolizar o átomo de cada elemento químico. Então, para explicar a simbologia que vamos usar para representar os átomos, vamos trabalhar com um exemplo qualquer. Eu escolhi átomo do elemento lítio, ok? Então, esse desenho que aparece aqui simboliza o átomo de lítio. Assim, eu sei que é lítio, porque eu estou vendo 3 prótons aqui no núcleo. Você não tem que decorar isso. Apenas entenda que cada elemento químico é caracterizado pela quantidade de prótons. Somente átomos de lítio têm 3 prótons no núcleo, ok? Bem, com base nessa imagem, nós vamos ter a seguinte simbologia. O Li é o símbolo do elemento lítio, Li, certo? Perceba que a primeira letra é maiúscula, a segunda é minúscula. Esse 3 que apareceu aqui se refere a essa quantidade de prótons. Então, esse 3 é o número atômico. Ok? Esse 3 é o número atômico. Dando sequência, esse 7 que você vê agora, né, ele é justamente a soma dos prótons com os nêutrons, 7. Então, observe na simbologia que na parte superior nós temos número de massa, na parte inferior, número atômico. Avançando para melhorar sua compreensão, o Li é o símbolo do lítio, né? Li, lítio, ok? E prosseguindo, esse Z significa, você sabe muito bem, o número atômico, que é o número de prótons. Esse A, perceba bem o lugar onde cada simbologia está entrando, viu? Então esse A, ele na verdade é o número de massa, ok? Que na verdade você sabe que esse A, número de massa, é a soma da quantidade de prótons e nêutrons. Vamos avançar. Então, para verificar se você entendeu realmente isso que nós comentamos, nós veremos 4 exemplos, ok? Primeiro exemplo é o exemplo do elemento químico sódio, né? Aqui eu tenho o símbolo de um átomo de sódio, Na. Na é porque em latim é natrium. Então ficou Na. Em português, sódio. Ora, o que esse 23 e 11 significam? Com esses valores, observe bem, estimado aluno, apenas com esses 2 valores aqui, nós podemos saber número de massa, número atômico, de nêutrons
de prótons e elétrons. Então vamos lá. Os valores são: número de massa 23, esse valor aqui de cima. Z11 é o número atômico. Número de nêutrons. Aluno, observe bem. Você sabe que número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Então, se o número de massa é 23 e eu já tenho 11 prótons, quantos nêutrons faltam para completar 23? Ora, 12. Observe que 11 mais 12 dá 23. Você sabe que A é igual a Z mais N, certo? Com relação ao número de prótons você sabe que é o próprio número atômico, que é esse valor da parte inferior. E número de elétrons, escute bem, naturalmente todo átomo tem número de prótons igual ao número de elétrons. Por que isso acontece? Porque o átomo é eletricamente neutro, ok? 11 cargas positivas, 11 cargas negativas, átomo eletricamente neutro. Esse foi o primeiro exemplo, mas vamos passar para um outro exemplo. No caso aqui, o exemplo do elemento cloro. Né? Então, o que significa esse 35, esse 17 na simbologia do Cl cloro? Ora, 35 é o número de massa. Confere. 17 número atômico. Vamos conferir. Ok. Número de massa 35, número atômico 17. Ok. Inclusive, eu vou colocar alguns argumentos aqui. Então, observe bem que esse 35 é o número de massa. Confere. Esse 17 é o número atômico, esse valor aqui. Justo? Esse 18 é o seguinte, você tem que pegar a massa, número de massa, subtrair os prótons, que vai ficar a quantidade de nêutrons. 35 menos 18, 17, 18 nêutrons. Alguma dúvida quanto a esse detalhe? Então vamos avançar, tá legal? Vamos avançar. Com relação ao número de prótons, você sabe que é o número atômico. E o átomo está eletricamente neutro. Alguém perguntaria, professor Heber Barbosa, no caso sou eu, logicamente, como é que eu sei nesse símbolo que o átomo está eletricamente neutro? Observe esse lado direito superior. Você percebe que não tem nada escrito nesse lado direito superior. Está dizendo que o átomo é eletricamente neutro. Então, o número de prótons 17 é igual ao número de elétrons. Ok? Bem, como pode ter ficado alguma dúvida, vamos a mais um exemplo. O terceiro exemplo será hidrogênio. Uma simbologia bem simples. Ora, esse 1 aqui é o número de massa. Esse 1 na parte superior. Esse 1 na parte inferior é o número atômico. Então, quantos nêutrons tem o hidrogênio? Quantos nêutrons? Ora, se o número de massa são prótons mais nêutrons, e o número de massa é 1, e eu já tenho um próton, então não fica nenhum nêutron. Você sabe, não é? Número de massa menos número de prótons dá o número de nêutrons. Z é número de prótons. A ausência de um símbolo no lado direito superior indica que isso aqui é elemento químico, um átomo neutro. Então, um próton, um elétron, reforçando átomo eletricamente neutro. Bem, vamos a um outro exemplo, também vai ser o último, só para ter certeza que a turma está entendendo o assunto. Então, esse Hg é o símbolo do mercúrio, que é bem interessante, é o único metal líquido que o homem conhece, ok? É o mercúrio. 280. O que esses símbolos significam? Ora, 200 é número de massa, 80, número atômico. Você sabe que o número atômico é igual ao número de prótons, e o número de prótons é igual ao número de elétrons, desde que o átomo seja eletricamente neutro, que você percebe pela ausência de simbologias nesse lado direito superior. Professor, que simbologias podiam aparecer aqui? Um sinal de mais, um sinal de menos. Diriam que o átomo não é eletricamente neutro. Esse tema não será abordado agora, certo? A ausência de símbolos aqui no lado direito superior indica que o átomo é eletricamente neutro. E observe, nós temos 200 número de massa, 80 prótons.
Subtraindo 80 menos 200 menos 80, ficariam 120 nêutrons, ok? E reforçando, esse número de prótons igual ao de elétrons indica átomo eletricamente neutro. E aqui está a definição. O número de prótons é igual ao número de elétrons no átomo eletricamente neutro. Vamos então partir para a próxima etapa no próximo vídeo, ok? Uma pausa.